mas o senhor não está nada otimista com relação à condução que a gente vem tendo com relação à crise do coronavírus no Brasil. Eu nem sei se alguém estaria. O que deveria estar sendo feito que ainda não foi feito, doutor? Sim, muita coisa, não é, Astrid? Muita coisa. Olha, enquanto a epidemia estava na China, eu acho que fui otimista. Eu e muitas outras pessoas. Muitos outros países também. A gente não tinha informações seguras e achava que realmente era uma doença que podia provocar complicações graves, mas especialmente nos assim chamados grupos de risco. Os chineses relatavam um número insignificante de mortes abaixo dos 40 anos de idade, nenhuma morte abaixo dos 10. Enfim, os dados vinham muito fragmentados da China e o mundo não se preparou. Nós viemos a entender o que era essa epidemia no mês de fevereiro, quando ela chegou na Itália. Aí sim, a Itália é um país livre, as informações podem ser divulgadas para o mundo inteiro, e nós começamos a ver que a doença era muito mais grave. E você imagina, Astrid, que no dia que o norte da Itália decretou isolamento, houve uma passeata em Madrid em comemoração ao Dia da Mulher, vocês lembram disso? 200 mil pessoas no centro de Madrid. A Itália, que estava ali, vizinha de porta, estava decretando isolamento. Em Madrid deixaram 200 mil pessoas se reunirem nas ruas do centro da cidade. Todo mundo não tinha ideia do que ia acontecer. A epidemia chegou nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, olha a devastação. Eles não tinham máscara cirúrgica para distribuir, não tinham ventiladores mecânicos em número suficiente. Olha as mortes nos Estados Unidos, vocês vão ver que um grande número de americanos tem morrido em casa, sem conseguir acesso aos grandes hospitais. Olha Nova York, o centro financeiro do mundo. Qual foi a preparação que eles fizeram? Nada. E eles têm a CIA, eles têm inteligência. A inteligência informou o presidente da República a partir do mês de janeiro, isso segundo todos os jornais americanos veicularam, né? Então, quando nós ainda tivemos um esboço de reação aqui, que foi decretar o isolamento numa época razoável, porque a nossa epidemia vem ao redor de 2 semanas depois da epidemia americana. E umas 3 a 4 semanas depois da epidemia europeia, especialmente italiana e espanhola. Então nós estamos ainda para trás, agora o pior vai acontecer. E já nos pega numa fase em que o isolamento começa a ser relaxado, os índices de pessoas que começam a se movimentar pela cidade aumenta, é visível isso nas cidades brasileiras. E é muito complicada essa situação, porque de um lado você vê o isolamento sendo quebrado e de outro lado você vê os hospitais públicos ficando superlotados. A gente está aqui falando de pessimismo e de otimismo. Quem ainda não admitiu que a gente tem um sistema de saúde falho? Quem ainda não entendeu que o isolamento é a nossa única arma? Isso aí não é pessimismo e nem otimismo, isso aí é negação. Essa negação, ela provoca tragédias? Opa. Está totalmente certa na análise, né? Não se trata de otimismo e pessimismo, né? Nós estamos vivendo uma tragédia nacional. Essa é a situação. Você quer ser otimista diante dessa tragédia? Tudo bem, você pode ser, não, vai passar, vai acontecer, já, tudo bem, eu não vou pegar, minha família não vai pegar, tudo bem. Mas você não pode esquecer que é uma tragédia. Imagina, nós tivemos o primeiro caso quando foi, gente? Foi agora. E já estamos aí com 5.400 mortes oficiais. Na realidade, esses números são mal contados sempre, né? O número é mais alto do que esse. E vai parar onde isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que se faz o isolamento? Para tentar fazer a infecção correr um pouco mais devagar. Porque se a gente lota os hospitais, olha a situação de Manaus, olha que horror que é aquilo, você vê
os jornais da televisão mostrando as pessoas sendo enterradas em covas comuns. Estavam pensando em fazer 3 andares de caixões para poder caber, para desafogar o serviço funerário de Manaus. O estado do Amazonas, um estado enorme, as distâncias lá são incalculáveis. Você pega o Rio Negro, a distância de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade, que ainda tem um bom chão para chegar na fronteira, nas fronteiras com o Brasil, com a Colômbia e a Venezuela, são 1.000 quilômetros, é a distância de São Paulo a Porto Alegre. E você tem UTIs em Manaus. Então tudo corre para lá, corre o que consegue chegar, porque você pega viagens, às vezes, o único caminho é o rio, e essas viagens podem durar uma semana, 10 dias. Então, é uma situação, é uma grande tragédia o que o país está vivendo, sabe? Não podemos negar isso de jeito nenhum, porque não vai nos ajudar. Não vai nos ajudar. Nós temos que tomar medidas rápidas, urgentes, a sociedade tem que se mobilizar. Se você parte do princípio, não, eu sou otimista, bom, eu sou otimista, a tragédia está aí. O otimismo não vai levar a nada, não vai ajudar em nada. Você tem que ter uma análise fria dos dados, olhar o que está acontecendo, os números. Nós temos que nos basear nos números, porque são os números que são indiscutíveis, não é? Números subnotificados. A gente tem muitos chutes, né, com relação a esses números. Há quem diga que possa ser 5 vezes maior do que esses números. Eu acho que para as mortes existe uma subnotificação, não tem dúvida, mas não há uma discrepância tão grande quanto em relação aos infectados. Tem o número atual de hoje, 78 mil infectados. Como você pode saber uma coisa dessa? É ridículo, né? Eu acho que nem deviam dar esse número, porque esses foram os testados. Agora, nós não temos teste para todo mundo, a maior dificuldade é conseguir teste para aqueles que estão doentes, muitos morrem sem o diagnóstico, vem lá no atestado de óbito, insuficiência respiratória, não são classificados como Covid-19 porque não foi feito o teste, você não tem a confirmação. Então, como é que você pode dizer que nós temos 78 mil? Olha, já vi os mais variados cálculos que os epidemiologistas fazem. Esses cálculos variam entre 10 vezes esse número, e 50 vezes. Quer dizer, se forem 10 vezes, nós temos 780 mil infectados até este momento. Se forem 50 vezes, nós vamos ter aí perto de 4 milhões de infectados no Brasil agora, né? Quer dizer, é um número muito grande, esses números são muito grandes. O senhor tem falado muito da questão da desigualdade social, né? Dessa conta que agora está chegando para a gente. E eu tenho visto muito nas suas falas o senhor prever essa tragédia social que está por vir. Esse pouquinho do que o senhor relatou de Manaus, a gente, quando pensa na população mais pobre, na população periférica, a gente tende a excluir os ribeirinhos, porque é uma vida que realmente a gente praticamente, a verdade é que o Brasil não se conhece. E o que mais me preocupa nessa história toda, nessa onda que não é de pessimismo, mas é de realidade que a gente está vivendo, é que me parece que a gente está se acostumando com a tragédia. A gente está tão anestesiado, a gente tem um presidente, um ex-presidente, que nos horroriza tanto com as suas falas, a gente vê tantas notícias ruins que parece que isso está tirando a nossa humanidade e a nossa capacidade de perceber que isso é real. É sobre isso que eu queria que o senhor falasse. Eu acho que você tem razão. Da mesma forma que nós nos acostumamos com essa desigualdade social, é lógico, o mundo é desigual, a vida é desigual, nós não somos do mesmo jeito e tudo, mas nós admitimos um nível de desigualdade no Brasil que, olha, sabe, você tem uma massa populacional enorme, que chega praticamente a metade da população brasileira, que vive em condições muito difíceis de trabalho, tempo na condução, para baixo, para cima, perder 2, 3 horas por dia,
para se locomover dentro das grandes cidades brasileiras. É uma coisa normal, a gente aceita isso com toda tranquilidade. Metade da população brasileira não tem saneamento básico, não é? Não tem esgoto, não é? Mais da metade, um pouco. Quer dizer, uma coisa, água tratada, uma parte grande da população não tem também. A gente se acostumou com isso. E agora nós estamos nos acostumando que morre mesmo, fazer o quê, né? Morre, as pessoas morrem. E daí? E tudo bem não. É uma tragédia, uma catástrofe que está acontecendo. Sabe, a gente não pode se acostumar com uma tragédia dessa, achar que é o preço que nós temos que pagar porque surgiu esse vírus lá na China e ele se transmite com facilidade. Olha, é uma doença de uma complexidade, porque o que a gente já sabia que é uma doença que provoca um quadro pulmonar, as pessoas têm falta de ar e você precisa colocar as pessoas na UTI para ter uma pressão positiva de oxigênio para os alvéolos conseguirem se expandir e oxigenar o sangue. Isso é uma parte da doença. Essa doença pega os rins, pega o coração, se espalha por vários órgãos, pega os vasos, provoca obstruções vasculares, trombos que entopem os vasos. Há um trabalho grande com uma equipe de pneumologia do Hospital das Clínicas, a doutora Eonara Negri, dando anticoagulante para esses doentes e com resultados muito interessantes, porque eles desenvolvem essas coagulopatias, esses riscos de coagulação do sangue e formação de trombos. Agora acabou de ser publicado no New England Journal of Medicine um artigo com 5 jovenzinhos com acidentes vasculares cerebrais. Não é uma brincadeira essa doença. Ela é muito, muito pior do que se podia imaginar. E a gente ainda tem muito o que descobrir sobre ela. E quero aproveitar esse gancho aí que o senhor falou do Hospital das Clínicas. Graças a Deus a gente tem o Sistema Único de Saúde no Brasil. Esse Sistema Único de Saúde que a gente tanto pouco homenageou, prestigiou ou cobrou investimentos nele, está dando conta agora de um recado inimaginável. E está dando conta, porque não vai ter plano de saúde que dê para todo mundo. E, na verdade, é muito interessante a gente ter uma pessoa como o Dr. Drauzio falando de uma forma realista, eu acredito, não considero pessimista, não. Porque a gente tem uma cultura muito de valorizar só o que é bom, de não olhar realmente para as tragédias, né, que nem ele falou. E eu fiquei pensando sobre essa coisa de otimismo e pessimismo, e levando para o lado um pouco mais teórico, filosófico, assim, eu lembrei de Gramsci. Quer dizer, ele tem aquele aforismo clássico que é a história do pessimismo na razão e o otimismo na vontade, né? Então eu percebi que eu vivo tentando equilibrar essas duas energias, porque o pessimismo, ele implica em cautela, em desconfiança, nesse certo pé atrás aí que o Dr. Drauzio estava falando, que é um fator de proteção. Por outro lado, o otimismo, ele não se curva a uma realidade efetiva e talvez ele atue um pouco no porvir, no sonhar. Quer dizer, ele talvez seja uma força que faça com que a gente haja sobre as coisas a fim de transformá-las. Ou seja, se o pessimismo traz um certo um criticismo coerente, né, sobre uma realidade, o otimismo talvez seja a força que faz com que a gente pense: eu não posso parar porque nenhuma mudança é impossível. E aí agora eu jogo a bola de volta para o doutor e pensando nesse equilíbrio de forças, assim, entre um pensamento ativo, proativo, digamos assim, que pode ser chamado de otimismo, e esse outro pensamento que a gente talvez não possa deixar que nos paralise, mas que seja esse fator de proteção. Eu acho que o ponto é a gente entender com clareza o seguinte. Primeiro, você, para analisar uma situação, você tem que ter dados. Você tem que ser frio, racional na análise da situação. Você não pode se enganar. Não pode ter o pensamento mágico. Não, isso aí vai passar. Calma, vamos ver como foi nos outros países, como está sendo aqui agora. O que aconteceu quando essas mortes passaram a duplicar a cada 3 dias? O que aconteceu em outros lugares?
Como é que nós estamos preparados para enfrentar uma doença, uma epidemia que fez sistemas bem mais organizados de saúde, bem mais organizados do que o nosso, entrar em caos praticamente. O caso da Itália, o caso da própria Espanha e agora os Estados Unidos, né? Você tem que ter essa análise fria e dizer, olha, está armada uma catástrofe que vai acontecer no Brasil. Nós vamos chegar à falta de leitos públicos em São Paulo, que tem o sistema mais organizado do país todo. No Rio de Janeiro, ontem eu sabia que havia 150 pessoas esperando em UPAs, em unidades básicas para conseguir internação. Quer dizer, a situação é dramática. É lógico que se você fica na sua casa, com todo o conforto e tudo, e analisando o que está acontecendo na sua janela, tudo bem, mas o problema não é esse. Pensa o seguinte, esse vírus transmite depressa, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso. Pô, estava na China, saiu da China e chegou aqui em meses. Então, transmite rápido, né? E por onde ele veio, ele deixou um rastro de destruição, né? Destruição dos sistemas de saúde. Bom, aí cai aqui, cai no Brasil. Pega um sistema de saúde mais ou menos organizado em São Paulo, tem um pouquinho mais de condições, um pouco no Rio, e o resto nós passamos anos e anos desprezando o SUS, reduzindo o financiamento. O SUS foi sempre entregue na mão de políticos interessados em política, não em saúde pública, completamente despreparados. O Brasil nunca teve um problema, o Brasil não tem uma política de saúde pública, não tem essa política. E não tem porquê. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros da saúde. 13. Média de permanência no cargo, 10 meses. O último ministro agora até que ficou mais, ficou 15 meses. Né? O que você faz em 10 meses? Quando você começa a entender como funciona o ministério, você vai trocado. E o Ministério da Saúde é moeda de troca política. Eles dão o ministério para um determinado partido para conseguir apoio no Congresso, enfim, para os acertos que eles querem fazer. E aí acontece uma coisa dessa que todo mundo, nossa, e agora? E agora, então vamos pagar esse preço. E nós temos as cidades brasileiras, são todas cercadas, todas elas, grandes cidades, as capitais, todas elas cercadas por um cinturão de pobreza, pobreza de verdade mesmo. Habitações precárias. Eu já gravei em casas que você entra um cômodo, nesse cômodo vivem 6, 7 pessoas, sem janela. Você imagina alguém tossindo num lugar desse, o que acontece?